Nas comunidades que a gente visitou, sejam as comunidades com 500 habitantes, 9.000 habitantes, comunidades pequenas, o que a gente percebeu é que a criança tem sim acesso à televisão, né, ao computador. Não, o computador às vezes não é dentro de casa, mas ela vai de alguma forma buscar o acesso a isso em outros lugares, né? Então não é que a criança está absolutamente isolada da tecnologia, seja, né, no interior, em pequenas comunidades. Agora, essas crianças, o que a gente tem percebido é que elas têm uma autonomia de estar fazendo coisas sem a supervisão de adultos, muito mais tempo para isso, né? E isso tem um lado que se pode, né, criticar pela segurança, pela falta de alguém supervisionando essas crianças, mas tem um lado de uma riqueza para a infância incrível, né? Quer dizer, elas têm a liberdade de fazer o que elas querem, e isso deixa elas de uma infância que consegue mostrar uma potência, né? Ou seja, elas podem escolher o que elas querem brincar. Não tem alguém que fica dizendo para elas: agora vocês fazem isso com esse objetivo, daqui a pouco vocês param, vão fazer outras coisas. Ou essa criança que está sempre sendo dita o que é para ela fazer, né? A criança que não tem essa supervisão, ela pode então exercitar algo que é fundamental na brincadeira, que é o exercício do desejo, né? É você deixar claro o que você deseja. Isso significa deixar claro quem você é, né? O que você deseja representa a você mesmo. Então a criança na brincadeira que consegue exercitar o desejo, ela vai ter mais claro para ela quem ela é, porque aquilo fica muito mais brincado, né? E eu costumo dizer que é complicado as crianças que crescem sem saber o que elas desejam, né? Você tem que exercitar isso na hora certa, porque mais para frente fica sempre aquela pergunta: o que eu quero, como eu quero, ou sempre alguém vai muito mais fácil de ser manipulado por alguém de fora, né? Olha, inclusive, né, você pode desejar isso aqui que vai dar certo, né? Então você tem esse acesso mais restrito ao que é você, né? Ao que é o interior de você mesmo. Então eu sinto que, seja em pequenas comunidades ou mesmo em grandes cidades, quando a criança tem a liberdade do ócio, a autonomia de fazer o que ela quer, com tempo expandido, sem muita supervisão de adulto, isso ajuda muito, né, a ela ter acesso a ela mesma. A criança sofre muitas pressões externas e poucos acessos a relações internas dela. Então ela recebe ela já chega no mundo com um destino pré-definido, né? E ela precisa cumprir aquele destino, mas aquele destino não necessariamente significa a potência dela mesmo, né? Então ela é carregada de muitas distrações. Esse conteúdo excessivo que chega para ela, com um monte de aulas, com um monte de cursos que ela tem que cumprir, né, é algo que gera uma posterior ser. Então ela nunca é no seu presente. E o que a criança ela é por si só um presente. Ela é o aqui e agora mais pleno da nosso desenvolvimento, né? Então quando a gente está o tempo todo gerando futuro nela, a gente está deixando que ela se afaste muito mais da essência que é a própria infância, né? Então o mundo hoje ele é muito carregado de perspectivas para que você venha a ser algo, né? Mas se você busca pesquisas hoje de adultos que foram bombardeados com esse excesso de acelerações, desde a alfabetização até cursos de N possibilidades para ela vir a ser um bom profissional, um bom adulto. Hoje já, como adultos, são adultos frágeis, que não conseguem resolver problemas, que têm questões sociais da convivência. Ou seja, já se tem esses adultos que passaram por todas essas acelerações e esses bombardeamentos externos, e hoje já tem um olhar muito cuidadoso sobre o quanto o ócio é absolutamente potente na infância para que ela possa sempre se alimentar daquilo que venha de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou dar um exemplo de crianças no norte do Maranhão, numa praia chamada Oiteiros.
elas vivem o mar presente ali cotidianamente. E elas andam e circulam, por exemplo, num estaleiro de um senhor que deixa as portas absolutamente abertas para as crianças circularem dentro do estaleiro deles, e sem ensinar nada para aquelas crianças, eles simplesmente deixam que as crianças fiquem ali. E essas crianças, pelo fato de estarem junto com alguém que sabe fazer, elas criaram um mecanismo de construção naval impressionante para os seus barquinhos, que dialogam com o céu, com a água, com uma simetria que o barco tem que ter para navegar de fato, né? Porque a criança, quando faz o seu brinquedo, em momento algum ela vai deixar que o brinquedo não tenha a verdade verdadeira, né? Que é isso. É a regra básica da criança quando constrói um brinquedo, é chegar na verdade daquele brinquedo. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o café com leite na brincadeira. O menino café com leite na brincadeira é aquele menino que entra na brincadeira sem valer. É que ele ainda não sabe muito bem como é aquele jogo. Ele não aprendeu aquela habilidade ainda. Então ele quer jogar a bolinha de gude, mas ele não sabe muito bem. E criança não explica a outra. Criança deixa a outra fazer junto. Mas eles criam esse mecanismo que aquele que não sabe pode fazer junto, mas sem valer. Ele pode errar. O erro dele está incluso dentro da aprendizagem dele. E é ele que vai dizer quando ele está no momento certo de dizer, olha, hoje eu estou a Vera. Né? Ele pode sair desse lugar de aprendiz, e porque criança nenhuma quer ficar no lugar de café com leite eternamente. Ele quer galgar o seu conhecimento e a sua habilidade. Por isso que ele entrou no jogo, porque senão ele nem entra na bolinha de gude se ele não tem interesse naquilo. Né? E aí ele então entra a Vera no momento que ele decide. Né? Que ele decide que ele já é habilidoso o suficiente para jogar para valer. E são mecanismos que a infância tem no seu aprendizado, que a escola, muitas vezes, ela não presta atenção nesse sentido de usar desses mecanismos para valer o aprendizado que a escola pode e deve ter muito rico para as crianças, né? Mas desperdiça esses mecanismos infantis e que são... enfim, já há séculos sendo usados aí na infância, né? Então, eu acho que essa é a necessidade da escola de tentar ouvir com mais critério o que é a criança dentro da sua forma de aprendizado. Né? E poder ter a coragem de assumir isso dentro da escola. Assumir que crianças com diferentes faixas etárias brincam muito bem juntas e assumir que elas aprendem muito bem juntas com diferentes faixas etárias. Para que segmentar tanto as crianças? Para que dar tantas grades curriculares se a criança ela não fica um tempo de meia hora, 50 minutos numa aprendizagem? Em momento algum ela faz isso, ela fica em tempos muito mais estendidos do que as aulas que elas recebem de 50 minutos. Né? A criança fica dias, às vezes, fazendo uma única coisa. Né? Mesmo aquelas crianças que têm hoje... que ela é recebida hoje com esse olhar de que a criança está acelerada, então ela não quer uma coisa com mais de 10 minutos. Se a gente deixasse ela no seu momento de espontaneidade, se ela tiver autonomia de gerenciar os seus desejos, ela vai ficar muito mais tempo do que 50 minutos aprendendo algo. Né? Essa que a gente precisa ter um pouco mais de coragem para assumir essas coisas. Algo que a gente percebeu muito em todas as comunidades a qual a gente visitou, que fez uma reflexão ligada ao consumismo, que são os meninos caçadores. Que a princípio parece que não tem nenhum paralelo, esses meninos que estão desde arco e flecha caçando passarinhos, ou investigando os buraquinhos dos bichos escondidos no mangue, ou mesmo os tatu-bolinhas atrás dos tijolos, né? De um modo geral, a gente viu em todos os lugares onde a gente passou, alguns meninos exercendo esse arquétipo do caçador. Né? Na pipa, por exemplo, quando eles estão em cima da laje tentando caçar a pipa do outro, né? Nesses jogos de disputa que eu tento buscar algo que está longe para mim.
né? Seja até num pega-pega, no esconde-esconde, né? Essa caça, né? Isso levou muito a gente a refletir aonde que está esse menino caçador dentro das grandes cidades, né? Que a gente não consegue, hoje em dia, sair numa jornada de caça, né? Numa jornada de buscar aquilo que está longe para dentro de mim. Então, a gente começou a refletir o quanto que talvez hoje o consumo virou, de certo modo, uma caça urbana, né? Aquilo que eu tô vendo que está lá longe, eu saio numa jornada que é muito difícil, né? Que implica em um monte de coisas, implica eu convencer o meu pai, implica eu levar ele até lá e eu chegar lá e trazer aquilo para mim. E esse trazer para mim, que é o espírito da caça, ter a coisa não significa mais nada. Você ter aquele objeto já... ele não vai ser tão representativo quanto eu ir caçar de novo, e de novo, e de novo. O Brasil, ele é representativo de uma população que tem o lúdico aguçado, né? Que a brincadeira ela consegue aparecer nos mais diferentes aspectos culturais, né? Então, desde as manifestações populares, na forma de produzir os seus alimentos, na forma de se relacionar. Então, isso, da criança ao adulto, a gente consegue ver veias lúdicas muito presentes, né, no brasileiro. Então, a criança, de um modo geral, a criança brasileira, ela tem um repertório muito rico de brinquedos e brincadeiras, mesmo essas que a gente está taxando de que não sabem mais brincar, né? Mesmo essas que a gente coloca como um fim da infância, né? Para a gente foi muito evidente como o adulto traz para a gente o quanto a gente não sabe mais olhar a criança. Em todas as comunidades onde a gente esteve, né, seja nas comunidades bem pequenininhas até os grandes centros, a gente recebeu um adulto dizendo: nossa, mas o que você veio fazer aqui se aqui a criança não brinca mais? Né? Se aqui a gente vê que as crianças um tempo atrás sabiam várias coisas, mas hoje em dia a gente não está conseguindo ver a brincadeira acontecer, né? E quando você se põe a olhar a criança, tem um repertório enorme, né, disponível e acessível para quem está, de fato, querendo ouvir e ver a criança brincando, né?